O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós cantamos no Salmo responsorial, no Salmo 36, a salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. Deus nos dá gratuitamente. Ninguém merece a salvação. Ninguém compra a salvação. Nem mesmo a pessoa mais justa da face da terra, ela não é salva por causa da sua justiça, ela é salva por causa do amor de Deus. Quem é que se salva? Quem crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A salvação é um dom gratuito de Deus. Deus a dá generosamente, gratuitamente, a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Na primeira leitura, ao escrever algumas orientações pastorais a Tito, Tito era bispo de uma igreja, de uma comunidade cristã, o apóstolo São Paulo, nesta famosa carta pastoral a Tito, esclarece que mesmo sendo oferecida gratuitamente, a salvação é um dom de Deus que nos motiva a viver na justiça, que nos motiva a realizar boas obras, que nos motiva a ser homens e mulheres piedosos. No entanto, é um dom dado por Deus gratuitamente. Ninguém pode ousar comprar de Deus a salvação. Ninguém pode ousar. Isso seria o cúmulo do orgulho, o cúmulo da prepotência. Mesmo sendo uma comunidade, essa comunidade que era liderada pastoralmente por Tito, mesmo sendo uma comunidade formada por pessoas bem diferentes umas das outras, como nós ouvimos na primeira leitura, nesta comunidade temos a presença de pessoas idosas, mulheres idosas, jovens, pessoas casadas. É por isso que Paulo ele dá orientações muito concretas para essas pessoas, mesmo sendo uma comunidade, portanto, formada por pessoas diferentes. Todas essas pessoas que foram alcançadas pelo dom gratuito da salvação, todas essas pessoas,
porque foram agraciadas com o dom gratuito da salvação, são motivadas por este dom a produzir boas obras. São motivadas pelo dom da salvação a realizar o bem, a promover o bem, independentemente do estado de vida, independentemente da condição social. É uma comunidade bem diferente, não é uma comunidade uniforme, não é uma comunidade formada por esta classe, pela classe A, pela classe B, não. A primeira leitura nos dá clareza disso, uma comunidade diversificada, cada qual procurava, pela graça de Deus, viver o dom da fé, viver o testemunho da fé, uma vez que foi agraciada com o dom gratuito da salvação. E é por isso que Paulo, ele se sente na responsabilidade de dizer para Tito: olha, você que é responsável por essa comunidade, oriente os jovens dessa forma, as mulheres casadas dessa forma, os idosos devem viver assim, assim por diante. Por quê? Porque eles creem. Porque eles creem. Porque eles foram tocados, eles foram chamados, eles foram agraciados pelo dom da salvação. No entanto, a salvação não é algo que se compra. Por mais dinheiro que você tenha, meu irmão, por mais dinheiro que você tenha, minha irmã, ninguém pode comprar a salvação. A salvação é dada gratuitamente. Nós fomos salvos por Jesus quando todos estávamos perdidos na escravidão do mal do pecado original. Todos. Ninguém tinha mérito para receber o dom da salvação, a não ser a bem-aventurada Virgem Maria, que ela foi agraciada gratuitamente com o dom da salvação, de forma antecipada, por causa dos méritos do seu Filho Jesus Cristo, o único Redentor da humanidade. Porém, todos nós estávamos perdidos, escravos do mal do pecado original, fomos salvos gratuitamente, salvos generosamente. No entanto, é preciso crer. E uma vez que se professa a fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, essa fé nos motiva ao testemunho de uma vida agradável a Deus, uma vida segundo o Evangelho ensinado por Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é nessa lógica da salvação gratuita de Deus que nós podemos compreender o Evangelho de hoje, que muitas pessoas têm dificuldade de entender esse ensinamento de Jesus. Jesus conta essa parábola de um empregado que, justamente por ser empregado, deve realizar as funções próprias de um empregado. Ele não tem, como empregado, ele não tem mérito algum para poder se beneficiar por conta do seu emprego. Não. Ele recebeu aquele emprego gratuitamente e deve se comportar como tal, como um empregado. E aí Jesus termina o seu ensinamento dizendo: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Olha a lógica gratuita da salvação. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode, com as suas boas obras, se sentir no direito de cobrar de Deus os seus benefícios. Isso é orgulho.
e orgulho espiritual. Não. Eu não posso viver com Deus uma relação de troca, uma relação de comércio, como se eu fosse uma espécie de parceiro de Deus, me colocando na igualdade da relação com Deus. Não. Existe uma pequenina, para não dizer grandiosíssima, diferença entre nós e Deus. Por isso, quem de fato foi agraciado com o dom da salvação e, portanto, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vive uma relação com Deus na liberdade, na gratuidade, numa profunda confiança no amor eterno de Deus. Eu faço o bem porque precisa ser feito, e não porque eu vou ganhar a salvação, e não porque eu vou merecer a salvação. Não! Deus é um amor eterno, e por causa do seu amor eterno, do seu amor misericordioso, Ele não nos trata segundo as nossas culpas. Se Ele tivesse que castigar a pessoa por causa dos pecados que ela comete, irmãos, estaríamos todos perdidos. Ou você se garante sozinho? Você se garante? Se Deus tivesse que nos castigar segundo os nossos pecados, agora vamos para o positivo. Por um outro lado, Deus pode nos dar, por ser um amor eterno, um amor misericordioso, Deus pode nos dar benefícios muito melhores daqueles que nós merecemos por causa das boas obras que realizamos. Ou não? O que vocês acham? Pode ou não pode? Sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, por Ele ser um amor eterno, Ele tem o poder de nos dar benefícios muito melhores do que aqueles que merecemos, porque somos pessoas piedosas, pessoas justas, pessoas que procuram ser honestas, pessoas que procuram testemunhar a sua fé, pessoas que procuram impregnar o mundo que vivemos com boas obras. Sim, tudo isso precisa ser feito porque é o certo, e não porque eu irei merecer a salvação eterna. Quem confia em Deus, quem confia no seu amor providente, quem confia no seu amor misericordioso, faz o bem porque precisa ser feito, e não porque vai receber os benefícios de Deus. Justamente porque nós confiamos no amor misericordioso do Senhor, fazemos o bem porque cremos que Deus dará para nós recompensas muito maiores do que aquelas que nós merecemos. Confiemos na intercessão de São Leão Magno. Como eu disse no começo desta Santa Missa, este Papa, no século V, enfrentou inúmeras dificuldades. Dificuldades internas na igreja por causa da propagação de algumas heresias contra Cristo, contra o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Papa Leão Magno também enfrentou dificuldades de ordem externa, um período em que Roma foi invadida por diversos bárbaros que, com muita violência, esses bárbaros destruíram a cidade, pilharam a cidade, ocasionaram um verdadeiro caos em Roma. E ele, o Papa Leão, com muita sabedoria, soube fazer com que a paz novamente fosse restaurada, restabelecida na cidade eterna, na cidade de Roma. Assim também devemos ser nós, irmãos e irmãs, homens e mulheres que confiam no amor gratuito, no amor eterno, no amor misericordioso de Deus, e por isso
seremos homens e mulheres que faremos a diferença no mundo em que vivemos, com tantos desafios. Desafios em relação à própria vida da igreja, desafios em relação à própria atividade evangelizadora, missionária da igreja, como São Leão Magno, que possamos de fato realizar a nossa vocação à santidade. Fomos chamados à santidade, a produzir frutos de santidade, independentemente dos benefícios que haveremos de receber de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.